Boa tarde, meus amigos, espectadores. Uma alegria grande estar aqui novamente, juntos, nesta tarde de sábado, para fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro, juntamente aqui com o nosso amigo Luiz Carlos, estaremos hoje refletindo aí sobre o nosso tema do dia. Lembramos da importância da participação de vocês, com mensagens, perguntas, dúvidas, que podem ser enviadas por e-mail, faleconosco@universocrístico.com, pelo nosso número de WhatsApp, 219-6632-8040, vai estar passando aqui na sua tela, ou mesmo no site da rede ou da Rádio Brasil Espírita.com.br. Falamos aqui dos estúdios Cinevídeo, em Botafogo, Rio de Janeiro, e estamos, meus amigos, todos os sábados, de 17 às 18 horas, ao vivo. Contamos aí, agradecemos, a participação dos nossos amigos telespectadores, que crescem a cada dia, que estão aí nos acompanhando nessa nossa jornada. Na semana passada fizemos o programa de aniversário, 1 ano de programa. Uma alegria muito grande aí estar esse tempo aí juntos, fazendo as nossas reflexões aqui aos sábados. Lembramos que o nosso programa tem sempre uma proposta universalista, estamos aqui sempre refletindo, falando a respeito de filosofia, religião, em especial a doutrina espírita, Somos espíritos e o quanto mais nos aprofundarmos no entendimento, nos conhecermos, nos aproximarmos da nossa essência, quem somos, de onde viemos e o que aqui estamos fazendo, qual o nosso propósito em terra, estaremos aí nos aproximando das ferramentas que nos auxiliam nessa nossa jornada terrena. Bom, na semana passada, nós falamos a respeito do homem realizado, o autoconhecimento, esse encontro com Deus interior, Luiz? Refletindo a respeito dos caminhos, como conseguir, os que já conseguiram esse encontro, que já estão com a consciência mais elevada, quais os ensinamentos que eles nos trazem, o caminho a ser seguido, quais as dicas, o manual de função, que geralmente falamos aqui no programa, ou seja, as regras do jogo, para que possamos aí atuarmos da melhor maneira possível nessa nossa estada aqui no plano físico. Hoje nós vamos falar yoga, o caminho para Deus. Vamos estar refletindo aí a respeito dos objetivos. A yoga nasceu com os hindus, ali no hinduísmo, não é uma religião, é uma filosofia. Na verdade é uma união, um encontro aí, uma harmonização desse nosso eu inferior. Se pegarmos aí essa parte, unificar, administrar melhor, se assim podemos dizer, essa parte entre o corpo físico, o mental, o energético, o espiritual. Organizarmos mais isso aí com o objetivo sempre de encontrarmos esse eu superior ou de caminharmos em direção a ele, nos aproximarmos da nossa essência, da tríade, da coisa mais sagrada, mais sublime. Vamos estar refletindo aí hoje aqui no nosso programa, falando a respeito, qual o caminho, como conseguir, o que fazer, quais as dicas que temos aí dos nossos mestres, dos sábios que alcançaram, que chegaram a esse ponto, para que possamos praticarmos, colocarmos em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos. Aqui juntamente com o nosso amigo Luiz Carlos. Seja bem-vindo, meu irmão. Um abraço. Boa tarde, William. Um abraço para você também, pessoal de casa. É um prazer estar aqui essa semana, mais uma semana com vocês. Um mês de aniversário, né? Estamos aí 1 ano juntos e hoje o tema é bastante interessante porque é uma ferramenta útil, eu diria, é um conjunto de hábitos que nós podemos trazer para a nossa vida, no nosso dia a dia, uma ferramenta útil para despertar essa conscientização, desse Deus que existe em todos nós. E apesar de não ser uma religião, ele se presta muito bem
para a gente se conectar a ele. Doutrinar, né? Uma doutrina. Exatamente, porque quando a gente fala de religião, existe um religar, essa conexão com o nosso Cristo, né? Com o nosso Deus. E se a gente fala dessa conexão e esse Deus está dentro de nós, e a yoga pressupõe essa conexão com o nosso interior, nós estamos fazendo a mesma coisa. Apesar de não ser uma religião, ela tem um objetivo dessa consciência, dessa conexão conosco, com o nosso eu superior. E a partir desse momento, quando nós fazemos isso, nós estamos, sim, trazendo para nós, aflorando em nós esse lado divino que existe em cada um de nós. Como Jesus falou, o reino de Deus está dentro de nós, né? Nosso reino não é desse mundo, ele está, apesar de não ser desse mundo, ele está dentro de nós. Está como centelha divina, como experiência que carregamos dentro de nós, mas que a gente não tem a percepção e não utiliza na sua completude. E a yoga traz para a gente uma série de, vamos dizer assim, de ferramentas, de práticas que, de alguma forma, vai contribuir para essa consciência, para essa conscientização. É importante e é interessante que na didática da yoga, se a gente for falar de yoga, ela tem uma série de subdivisões, né, William? Nós podemos falar de Hatha Yoga, poderemos falar de Raja Yoga, falamos de Dharma Yoga, e assim vai. Temos o Bhakti Yoga, e cada uma delas, de alguma forma, tem um direcionamento diferente para esse aspecto de coligação com o nosso Deus interior. Nós podemos falar pelos aspectos devocionais, podemos falar pelos aspectos de posturas e de posturas físicas e também de exercícios respiratórios que vão favorecer essa conscientização. Outra linha que nós falamos, a Raja Yoga, que tem o objetivo de do controle mental e da meditação, que também, de alguma forma, vai nos levar a essa conscientização desse Deus interior. Bom, e aí, no dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, William? Refletir a respeito de tudo isso, né, Luiz? Já falamos aqui algumas vezes, em alguns programas, e o caminho, como a gente diz, né, as mensagens vindas do nosso Criador, as mensagens que nos chegam com essa consciência crística, elas nos trazem sempre uma base, que é a mesma, né, Luiz? Essa base, essa essência, ela nunca muda, né? O que a gente está falando? A gente está falando de yoga, que é um processo, uma filosofia de organizar esse eu inferior. Já falamos aqui da Constituição Septenária de Helena Blavatsky, já falamos dos 7 corpos, né? A divisão do homem dos 7 corpos, a tríade e a parte inferior, que é a parte material, né? Que é o corpo físico, a mente dos desejos ainda muito voltados para a matéria, o energético, né? Que a gente sempre comenta aqui, e o emocional. E a yoga é justamente isso, é uma ferramenta, como você falou, vários segmentos, né? Ramificações, que busca a unificação, a união de todos esses corpos com uma administração, se assim podemos dizer, mais sacralizada, harmônica, mais elevada, harmônica, né? Um controle onde permaneça nesse controle algo mais sagrado, algo mais sublime, né? Ou seja, para que possamos, como instrumento, como caminho ou como alternativa, né, eficaz, porque quando nós temos esse controle, essa boa administração desse lado inferior, né, para que a gente possa entrar em sintonia com esse eu superior, com essa tríade, com essa coisa mais sagrada. Daí a necessidade dessa organização, da ramificação, né, que são as bases que são colocadas, ensinadas aí, trazidas pelos nossos mestres, para que a gente possa, né, conseguir êxito
nesse processo. Na né? verdade, existe vamos dizer assim, uma especialização dessas várias yogas, vamos dizer assim, mas é o que as pessoas iniciadas explicam, que elas não estão dissociadas uma da outra. Pelo contrário, elas são interrelacionadas. Então, não faz sentido da yoga que fala sobre o aprendizado das escrituras, do entendimento das escrituras, se você não tem alimentação, se você não respira corretamente, se você não tem o trato do corpo corretamente, porque você não vai ter a concentração para ler os Vedas, para você ler toda aquela... Você não tem a harmonia interior para conseguir absorver aquele conhecimento. Então, se você pratica como que ele chama aqui, o Bhakti Yoga, que tem o aspecto de devoção, você não está dissociado de alguns cuidados com a alimentação e a postura com a sua respiração. Então, não existe uma coisa dissociada. Você começa a se especializar ou você se afiniza com um tipo de área da yoga, mas elas não estão dissociadas. Estão interligadas, né? Estão interligadas. E existem alguns termos na yoga que ele fala sobre os yamas e os niyamas, por exemplo. Esse é um aspecto que eu diria ético, né, que eu poderia falar ético, que apesar de não falarmos de religião, os yamas é a preocupação ética em relação ao yogi, onde ele tem uma responsabilidade para com o externo, com os seus pensamentos e com os seus atos, e aquilo que afeta o exterior. Os yamas é a sua compreensão com o impacto com o externo. E os niyamas é a sua responsabilidade, a sua preocupação com aquilo que seus atos geram para consigo mesmo. Ou seja, é a sua interiorização, a sua preocupação em conhecer-se e saber, através desse conhecimento, um amadurecimento nessa conexão com esse Deus interior. Então, para ter essa sintonia, essa conscientização, de toda forma, nasce a partir da nossa conscientização do que somos, para depois conseguirmos entender aquilo que nós podemos fazer para nós mesmos, evoluirmos nessa ascensão, vamos dizer assim, mas sem dissociar e sem esquecer que o nosso comportamento não é só para conosco, é para conosco e para com aqueles que estão além de nós, para o nosso próximo, como Jesus sempre se preocupou, né? E quando a gente fala dos nossos grandes mestres, existe uma preocupação não só com o nosso comportamento para conosco, mas para com o externo. Mas tudo nasce dentro de nós. Essa interligação, né? Essa ramificação necessária, fundamental para se ter bons resultados dentro da prática da yoga. Porque, como falamos, não é apenas uma prática do corpo físico. Não é. É preciso associar, interligar e harmonizar vários processos, né? A mente, o corpo físico, o corpo espiritual, as energias, né? O emocional. Esses são pré-requisitos que precisam prestar atenção, né? Para poder conseguir, como falamos, bons resultados dentro disso aí. Ou seja, eu preciso ter essa preocupação com o meu físico, meu corpo físico, como eu trato o meu corpo físico, né? Qual o alimento, né? Qual a importância que eu dou ao meu estado físico, né? Eu preservo, eu tenho bom condicionamento, uma boa alimentação. Isso é importantíssimo nesse processo, apesar de ser a parte material da coisa, mas é preciso estar com uma atenção maior voltada, né, Luiz? Muitas pessoas, por exemplo, se sintonizam ou se sentem cativadas pela Hatha Yoga, que são aquela parte da yoga que faz os exercícios físicos e as posturas, né? E também as questões dos exercícios respiratórios, que realmente traz uma série de benefícios para o corpo e para a mente. Mas se o yogi não tiver cuidado para com sua alimentação,
ele terá dificuldades para fazer essas posturas. Então, vamos dizer assim, é como se fosse, você é chamado para yoga pensando no corpo, mas você, para a sua respiração e para um bem-estar, mas naturalmente você acaba sendo cativado a mudar alguns comportamentos, né? Os seus pensamentos, você tem que ser mais... A gente busca uma harmonia que não é só de fazer o exercício, a harmonia está na mente, na forma como nós pensamos e como nós agimos. Uma coisa, como você falou, não está dissociada da outra. E o mais curioso, William, é que a gente falar de yoga é algo recentemente novo para o Ocidente, falando de Brasil. A gente tem conhecimento, né, pelo que se fala, que surgiu muito aqui no Brasil pela década de 60, 70, e o professor Hermógenes foi um dos precursores, né, da yoga aqui no Brasil. Mas olha que é algo já praticado na Índia há milênios. Há milênios. Isso, a gente está só engateando em relação a esse assunto aqui no Brasil. E isso é muito curioso, por quê? Porque nós hoje, com tantas dificuldades, com tantos problemas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente precisa de buscar essas ferramentas, né, William? Esse encontro. Nós falamos um pouquinho aqui do corpo físico, que é uma dessas partes, né, para essa integração aí. Mas vamos falar do emocional, vamos falar das vibrações, vamos falar do espiritual, que é a união, a harmonização desses 4 corpos aí, é que vai dar sutileza, né, ou abrir o caminho para os estágios mais elevados aí, a elevação da consciência, que é o objetivo maior da yoga. Chegamos aqui ao finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não esqueça de mandar as perguntas, dúvidas, comentários. No finalzinho do programa a gente vai estar respondendo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Hoje estamos falando de yoga, o caminho para Deus, né, que é o encontro aí, a harmonização desse eu inferior, para que a gente consiga aí administrar melhor os pensamentos, organizar melhor a nossa mente, para harmonizar os nossos pensamentos, sentimentos, para caminhar em direção ao nosso Criador. E falamos dessa necessidade, dessa organização nos 4 corpos, né? É fundamental esse encontro, essa harmonização para os bons resultados da yoga. O corpo físico, ele precisa de uma atenção, né? Precisa ser bem conservado, uma boa alimentação, noites bem dormidas, uma série de coisas que auxilia, ajuda nessa harmonização. A mente, né, entra aí a parte mental da coisa, que é nós sabemos que a mente dos desejos, ela ainda é muito aguçada, né, a satisfação dos 5 desejos voltados à matéria ainda está muito presente ainda
no ser humano. E o objetivo de estarmos aqui é nos afastarmos dessa mente, nos aproximarmos aí de Deus, dessa elevação de uma consciência mais pura, mais purificada. E nesse exercício da yoga, precisamos estar atento e muito a essa parte mental, né, Luiz? Como organizamos os nossos pensamentos, para onde que está direcionada, né, a nossa mente, né? Tem um papel fundamental aí nesse processo, né? Antes eu me lembrei de uma coisa, William, que a questão da respiração, né, a gente respira muito mal, né, William? Físico, né? A gente respira muito mal, principalmente o ocidental. Não damos muita atenção, a gente não dá atenção. Então, uma das técnicas que, antes de você entrar geralmente, só para não te atrapalhar, quando respiramos fundo, é quando estamos passando por uma pizzaria, algumas... eu adoro pizza, é o meu caso. Só para ilustrar. Mas, além da pizza, né, no nosso dia a dia, a gente pode se perceber que quando a gente estiver muito tenso, muito nervoso, a gente começa a respirar, assim, de forma... ofegante. Né? Ofegante. E isso é ruim, porque, na verdade, a respiração é o meio pelo qual a gente traz prana para o nosso corpo, energia vitalizada, que fortifica o nosso corpo. Não é só a alimentação que vem pela boca que fornece energia para a gente. Daqui a pouco. Os orientais perceberam isso muito antes. A forma como nós respiramos traz toda a diferença na nossa vida. E um dos métodos para começarmos uma meditação é começar a respirar direito. Respirando direito, né? A postura correta, que são os asanas, né? Asanas. A postura correta para meditar. E a terceira, a turbulência que a gente vive no nosso dia a dia, o excesso de pensamentos, excesso de preocupações com dinheiro, excesso de preocupações com os relacionamentos, tudo que ao mesmo tempo, muitas vezes, quando a gente quer pensar em tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não pensando em nada e não resolve nada ao mesmo tempo. E aí vem a outra técnica da meditação, que junta a questão da respiração. A mente tem muita coisa para a gente falar, né, Luiz? A postura e a mente. E como é que a gente faz para a mente funcionar, William? Em vários programas a gente vem aí sempre abordando esse lado, né, Luiz? O mental. Tudo é mental. Precisamos voltar a nossa atenção a essa parte, né? Porque, na verdade, dificilmente se tem uma educação da mente, né? Voltamos muito a nossa atenção para uma educação do físico, mas a mente ela é sempre colocada ao bel prazer do externo. Ela é circunstancial, ou seja, ela é educada de acordo com o plano material. Minha mente sossega quando eu estou empregado. Se qualquer rumor do desemprego, a mente já destrambelha. Minha mente fica sossegada enquanto meu filho adolescente está dentro de casa. Quando ele faz um passeio externo, a mente já sempre condicionada ao externo. Não é? A situação financeira está boa, os políticos são todos lordes, né? Aí a mente se organiza. Só que estamos num plano de provas e expiações. Estamos num momento de transição. E aí, se a nossa mente estiver condicionada ou circunstanciada ao externo, como é que ela vai ficar? De cabeça para baixo, literalmente. Sem organização nenhuma. Não vamos conseguir organizar pensamentos. Consequentemente, esquece a yoga. Esquece esse encontro, essa harmonização. Se não voltarmos a atenção, e uma coisa fundamental que todos os nossos maiores, né, os mestres, nos ensinam que precisamos exercitar é a fé em Deus. Deus é causa primeira. Não existe injustiça. É Pai de todos. Está por nós. E não existe vítima. Se estamos, é porque merecemos. Precisamos.
senão não estaríamos. Só estamos aqui diante dessas adversidades todas que acontecem na cidade, no país, ou mesmo, né, mundialmente, é porque há uma necessidade. É preciso passarmos por isso. O que está sendo analisado, o que está sendo contabilizado espiritualmente, é a nossa reação diante disso. E a nossa reação, ela depende muito das nossas crenças. No que eu acredito? Eu só acredito no meu salário no final do mês. Eu só acredito se eu estiver empregado. Eu só acredito se eu estiver com saúde. É. E a vida não está preparada para entregar, né, um mundo com mil maravilhas à nossa frente. Daí as distorções, daí os desencontros, as desavenças, a incompreensão, dores, sofrimentos, amarguras, tristezas, uma série de coisas obscuras. Por isso que eles nos chamam sempre a nossa atenção. Nós somos espíritos. Nós até lemos isso, entendemos, mas agimos totalmente contrários a esses ensinamentos. É isso que precisamos educar a nossa mente. Se somos espíritos, por que tendemos a tratar tudo e a todos como matéria? Se o que está acontecendo, existe uma proposta, existe um porquê, não está solto, por que há uma distorção mental e eu me contrario naquela situação, me comprometendo, ou seja, emanando pensamentos ruins, raiva, ódio, angústia, uma série de coisas que desarmoniza. E às vezes passamos a encarnação toda sem voltar a atenção para esses pontos. Se quem está ali fazendo a política é um espírito, teve passados, teve outras encarnações e vão ter outras, e que nós desconhecemos, tem um propósito de estar. Ele não está injustamente. Deus é causa primeira, ele só está porque precisamos, merecemos. Primeiro, é instrumento. São provas que estamos fazendo. Senão, não estaríamos. E quando não entendemos isso, o que nós fazemos? Externamos esse nosso ódio, não é? Essa nossa incompreensão diante da situação, nos colocamos na posição de vítimas e saímos espalhando aí energias pesadas. Acho que esse momento que nós estamos vivendo, a gente tem que ter realmente essa conscientização que você falou. Como nós sempre falamos, nós somos espíritos. Não estamos aqui para viver uma vida da matéria pela matéria, e sim uma experiência na matéria, mas como espíritos, né? Sabendo que nós não vamos ficar aqui eternamente. Vamos ficar aqui parcialmente, por um tempo finito. E não tem vítima, né, Luiz? E que não tem vítima. Agora, nesse contexto, a yoga é uma ferramenta poderosíssima para que a gente saia um pouquinho desse ambiente organize melhor, né, Luiz? E organize a nossa cabeça de uma forma melhor. Porque a técnica da meditação, ela tem por objetivo nos afastar os nossos pensamentos de todas as turbulências externas. Esquecer tudo isso que está no externo. Essa que é a técnica. Para que a gente possa se voltar para dentro, para que a gente possa, de uma forma bem simples, nos auscultar, né? Para escutar a nós mesmos. Ouvir essa voz interior, né? Ouvir essa voz interior. A voz interior. do silêncio, de Helena Bravati. O primeiro momento, e para a gente conseguir se escutar, a gente precisa saber fazer silêncio. E a meditação tem esse objetivo de silenciar. Esquecer, se afastar de todos os pensamentos que nós temos, de todos os problemas que o mundo terreno nos traz, as aflições, e através de uma respiração tranquila e através do afastamento desses pensamentos, gradativamente submergir, né, eu diria, imergir em nós mesmos, para gradativamente conseguir perceber. E isso não é de um dia para na noite, né, amigo? Não vai fazer hoje, vou fazer meditação um dia e eu vou perceber isso. Não é assim. É questão de disciplina, de ritmo, de questão de gradativamente as coisas deixarem o corpo sentir, você sentir essa conscientização
do divino em você. Não é, ninguém vai sair fazendo meditação de um dia para a noite e começar a ter resultado, não é assim que a coisa funciona, né, gente? Então, vamos começar um trabalho mais consistente, deixando que as coisas aconteçam gradativamente. É trabalho de formiguinha, onde a gente vai conquistar no nosso corpo, na nossa tranquilidade, na nossa harmonia, todos os benefícios da meditação, mas de forma gradativa, de forma homeopática. Não vamos esperar, como o Ocidente espera, resultados imediatos. Não é assim que funciona. Né? O sábio, ele não consegue a sabedoria do dia para a noite. A sabedoria é resultado de um trabalho feito por muito tempo. Nós somos seres milenares. A gente tem que acreditar nisso. O espírito traz em si próprio conhecimento que remonta de muito tempo atrás. Encarnações. De muitas encarnações, e que precisamos ter maturidade para captá-la, para acessá-la. Muita coisa que nós temos de conhecimento, ele está sob uma névoa, está sob está escondido. E de propósito, porque talvez todo o conhecimento e toda a inteligência que nós temos, se nós tivéssemos acesso a ele hoje, talvez não estaríamos fazendo bom uso. Então, o esquecimento, aquele esquecimento daquilo que fomos, do que somos, e de todas as potencialidades daquilo que nós já temos de poder na nossa mão, às vezes fica um pouco escondido, né, William? Mas tem a sua providência também ter esse escondido. À medida que nós alimentamos o nosso corpo e os nossos pensamentos de uma forma consciente com esse divino, a gente vai voltar a ter acesso a todo esse poder, vamos dizer assim. Ao poder que vai nos trazer mais segurança, que vai trazer mais tranquilidade, mais harmonia. Essa segurança que nós queremos no nosso dia a dia, nós temos em nós. Mas para nós termos acesso a esse poder, nós temos que saber fazer uso dele. É o despertar dessa mente espiritual, né, Luiz? Exatamente. Essa coisa mais... Né? Krishna, no ensinamento a Arjuna, ele falou, viva a vida e repousa em mim, repousa em Deus. Né? É isso que precisamos exercitar. Ter essa consciência. Aproveitarmos a oportunidade das adversidades para fortalecer a nossa fé. Não é? Porque quando organizamos bem os nossos pensamentos, a nossa mente, trazemos ela para o presente, fugimos um pouco o medo, né? O medo do amanhã conturba muito o nosso pensar hoje, né? As preocupações. Nós temos muita preocupação com amanhã, né? Porque é aquele negócio, né? Porque deixamos muito a mente externa agir, né? Precisamos de quê? Coragem, né? Agem com coração. Deus. Agir com coração. Né? Coragem. Precisamos dessa coragem na nossa vida. Precisamos pautar o nosso viver aqui em terra acreditando que Deus é por todos. Se Ele tem um cuidado todo especial e não deixa faltar nada para nenhum dos reinos, o animal, o vegetal. Repara, Jesus já falava isso nos ensinamentos, as parábolas. Né? Os pássaros estão todos eles vestidos, a alimentação não falta. Por que ele não iria atender ao reino hominal? Não acreditamos nisso. Jesus, nos ensinamentos, olha, primeiro o reino dos céus e sua justiça, depois tudo mais virá. Mas a mente, né, ansiosa, voltada para o sistema humano de ser, desacredita em tudo isso. Age totalmente contrário, contramão. E a contramão é abismo, é buraco, é sofrimento, é desencontro, não tem respostas. E um pressuposto, né, para a prática da yoga, né, William? Seja qual for a vertente, a especialização da yoga, é uma coisa que nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de ter. Disciplina.
Organizar as emoções, né? A disciplina do pensar, a disciplina de se conhecer, de se reconhecer como consciência divina, de fazer a busca. Mas não é a busca de, vou buscar hoje, mas amanhã e depois da manhã eu não busco. Porque se a busca é inconstante, você não chega a lugar nenhum. Tem que ter Nós não constância. chegamos a lugar nenhum. A questão toda da yoga, para que ela faça efeito, para que ela, assim como Hahnemann, né, ela tem que ter continuidade. Hahnemann, né, a homeopatia é um tratamento, fazendo agora uma associação com espetacular, é um tratamento que você toma medicamento infinitesimal, ou seja, medicamentos em doses pequenas, mas de longa duração, Que dá sustentabilidade, né? Dá sustentabilidade. Ou seja, de forma disciplinada. Se você toma um remédio homeopático hoje e não toma 2 dias seguintes, ele vai cortar o efeito. Você tem que tomar de forma disciplinada. A disciplina exige em todos os campos da nossa vida. Só que nós negligenciamos e não praticamos essa disciplina. Então, é muito importante que seja na questão que envolve a yoga ou qualquer coisa na nossa vida, a gente tenha disciplina. A natureza é disciplinada. Se nós deixarmos ela do jeito, o ecossistema, ele tem todo um controle, toda uma organização, como você bem falou, para a vida funcionar perfeitamente. Não precisa de nada, mas ela acontece de forma cíclica, né? Assim como as marés acontecem, né? Maré cheia, maré vazante, elas acontecem de uma forma simples. O nascer do sol, o chegar à lua, tem toda uma lógica, tem toda uma disciplina, uma coisa organizada, perfeita, sábia. E se repararmos bem, analisarmos, que a nossa mente não está acostumada a isso, né? A mente dos desejos, só quer troco, volta. Se analisarmos bem todo o universo, essa perfeição toda, perfeito, todas as ações em prol de todos, é universal e não pede nada em troca. A árvore te dá o fruto, te dá a sombra, te dá tudo. O que ela pede de... Só não complica. Só não pode complicar. Então, precisamos organizar os nossos pensamentos. Não complica. Não é? Com relação a isso. Não é? Precisamos tirar essa mente do desejo, que quer sempre estar intencionalizada num retorno material. Eu tenho que ganhar. E a vida não está preparada para fazer o que queremos. E aí não conseguimos organizar os pensamentos, dificultando essa harmonização dos 4 corpos. É verdade. Chegamos aqui ao segundo bloco, tem jeito. Felizmente, do nosso programa. Não deixa de mandar as perguntas, dúvidas, comentários. Vamos fazer um pequeno intervalo rapidinho, já estaremos de volta. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e, infelizmente, último bloco do nosso programa de hoje. Isso aí. Assunto bom, não é? Leve, suave, né? E sempre o caminho, né? Estamos sempre aqui refletindo, voltados, com uma atenção sempre maior
para os ensinamentos de uma consciência crística, né? Os ensinamentos chegados até nós, vindos do nosso Criador, através dos nossos mensageiros crísticos, né? Os avatares que trazem esse manual de funções aí, as regras do jogo da vida, para que possamos passar por aqui e não perder a essência, não perder o objetivo, não perder a finalidade, não nos distrairmos com as ilusões efêmeras, passageiras. E hoje estamos falando de yoga, esse encontro, caminho aí para Deus, essa harmonização do eu inferior, administrando mente, energias, pensamentos, emoções da melhor maneira possível, para que possamos encontrar um caminho mais sutil, mais leve, mais suave, né? Que todos nós temos direito, né? Isso, para nos fortalecermos, né, Luiz, diante dessas situações que passamos aí, que sabemos são naturais desse momento, da senda, né? Precisamos como ferramentas. E um dos pontos fundamentais, né, Luiz, aí, da união, unificação e harmonização desses 4 corpos, é o energético, né? O plânico. Como é que organizamos isso, as nossas energias, o que vibramos? Não é? Um dos pontos. Isso é importante. É uma outra especialidade, vamos dizer assim, da yoga, que é o Karma Yoga. Ou seja, é atitude na ação e nos valores humanos. Eu traduziria isso para o nosso ocidente, é a prática da boa ação, é a prática da caridade, né? É o trazer para nós a prática que só traz para o maior beneficiado não é o próximo, é o próximo também, mas somos nós mesmos, porque nós, a partir do momento que nós vibramos pensamentos, ações, atitudes em prol do próximo, para nós estamos automaticamente recebendo energia da boa, né? Energia da boa, energia pura, energia que nos fortalece. Salutares, né? Aquela energia que nos afasta o medo, aquela energia que nos afasta a insegurança. Por mais que estejamos vivendo num mundo de turbulentos, né? De problemas, dificuldades com dinheiro, com problemas de corrupção, isso tudo passa a ser secundário, passa a ser menos importante quando a gente cria um sentido diferente na nossa vida, baseado num valor que é fortalecer a união que nós temos, o sentido de união com as outras pessoas que vivem ao nosso lado. Essa união que nós falamos com o nosso Deus, ou com o nosso Cristo, ele pode e deve ser explorado no externo. Porque a partir do momento que a gente sabe que o sofrimento do outro me afeta, eu tenho, de alguma forma, um compromisso para que esse lado de sofrimento possa ser minorado. Porque aí eu estarei me unindo a você ou aqueles outros que estão sofrendo para, de alguma forma, harmonizar. Para que eu possa me harmonizar. Porque a minha harmonia depende da harmonia dos outros. Mas só que, quer dizer, esse é o pensamento que nós temos que trazer, não é o pensamento que hoje está vigente se pratica. E um detalhe, Luiz, grande, bem colocado, a fraternidade, a caridade. Precisamos sempre estar atento a isso. O que vibramos, né? Para onde direcionamos o nosso coração. E tem uma coisa muito importante, por isso que é preciso organizar muito a mente, voltar a atenção. Porque a partir do maior controle mental, consegue-se uma administração maior no emocional e, consequentemente, no corpo físico e todos os outros, né? Jesus, nos ensinamentos, ele disse o seguinte: olha, amai também os vossos inimigos. Temos hoje como prática ou como pensamento quase que totalizado aí da humanidade, ou seja, a grande maioria das pessoas acham ou tem a concepção, o conceito de que fazer caridade é só ajudar a quem tem a necessidade material.
Ah, eu só vou no abrigo, no asilo. Mas e o outro? Não, o outro tem dinheiro. Ué. Não, o outro tem posses, o outro tem carros, tem apartamentos. Mas se ele estiver necessitando ou enfermo espiritualmente, eu vou ignorar? Foi isso o ensinamento de Jesus? Jesus, quando diz aos judeus, olha, amai o samaritano, que era da Samaria, né, oriundo da Samaria, que era inimigo. Precisamos mudar esse nosso conceito, senão não vamos conseguir harmonia. Ou seja, todas essas adversidades que estão acontecendo, as pessoas causadoras, nós não podemos vibrar energias pesadas, ódio, vingança para essas pessoas. Não estaremos ajudando em nada. É verdade. Não tem eficácia nenhuma. É verdade. Né? Se não tivermos esse conceito de que eles também precisam de pensamentos positivos, de uma prece, de uma oração. Né? Porque essa reação, a maneira com que a gente vai lidar com isso, é que vai ser contabilizado espiritualmente. E os pensamentos, quando a gente emana, essas vibrações, elas param no ar. Uma outra forma de pensar, William, é o seguinte: não existe amigo ou inimigo. Né? Isso personifica. Né? Não existe amigo ou inimigo. Nenhum existe. O que existe é sintonia ou falta de sintonia. Pensamentos diferentes. Vibrações, né? Afins ou não afins. Porque aquele que é meu inimigo é amigo de muitos outros por afinidade. Porque eles estão no grupinho que se beneficiam de alguma coisa, então eles se acham amigos. Mas para outros não são, porque não estão afins com eles. Então, nesse aspecto, o que nós temos que perceber é que todo aquele que está sem sintonia conosco, existem dois aspectos. Eu posso estar sem sintonia com o outro porque a prática dele é mais evoluída do que a minha. Então, eu estou sem sintonia porque a minha prática precisa ser melhorada no sentido de chegar a ele, ao que ele pratica. Não é que ele seja meu inimigo. Né? Eu posso não entendê-lo, compreendê-lo, porque eu sou mais ignorante do que ele em relação a algumas práticas. Então, existe uma diferença, e isso pode me incomodar. O contrário também acontece. Quando eu tenho práticas melhores do que o outro. Né? E nesse sentido, eu não posso achar que eu sou o senhor do conhecimento perante o outro. Eu posso entender que ele ainda não chegou ao conhecimento que eu tenho. E, portanto, ele ainda não está com a sintonia mais, vamos dizer assim, evoluída, ou mais sintonizada com o alto. Mas seja uma coisa ou outra, nós temos compromisso ou responsabilidade com essa falta de sintonia. E aí, Luiz, aquele outro ponto, né, que precisamos sempre estar analisando, né? Exatamente isso. Não existe... Ninguém pratica o mal com real convicção. Ele é ruim para um, mas é bom para outro. Então ele não é ruim, ele tem um sentimento bom. Em algum momento, atendendo aos desejos, aos anseios da matéria, agiu daquela maneira. E aí, mas não existe vítimas. Quem diz que qualquer um de nós, na posição de alguém, não agiria da mesma maneira? Verdade. Não é isso? Então, os julgamentos, eles não cabem, são momentos diferentes de escolhas. Não é? E aí, corrupção. O que é corrupção? Vantagem devida, não é? Aproveitamento. E o quanto fazemos isso no nosso dia a dia? Porque para a contabilidade divina, vale a sua intenção. Não importa se foi, né, a quantidade, é o que você é o que você vibra, é o que você pensa, é o que está dentro, no interior. Né? Então precisamos ter essa atenção na hora do julgamento. E muitos acham que saem da inércia. Ah, mas não podemos ficar na inércia. Tá,
Eles acham que sair da inércia é externar nas redes sociais o ódio, a vingança. Puro engano. Não estão ajudando em nada na evolução de ninguém. Ajudaria, sim, muito na evolução do planeta, da humanidade, mudando a si mesmo, se distanciando dessas vibrações ruins. Né? O caminho é da não violência, né? É o que o Cristo nos ensina. Não adianta a gente querer combater o ódio com a violência. Isso aí Gandhi já nos ensinou, Jesus Cristo nos ensinou. Todos eles, né? Todos que vêm, por mais irritação que cause, ou indignação que venha a causar certos comportamentos, a gente não pode julgar de forma definitiva, absoluta, os comportamentos que estão sendo postos à prova no momento agora. Nossa visão de verdade ou de justiça é muito limitada. E a gente condicionada à nossa vontade, à nossa maneira de ver. E só traz para nós esse tipo de pensamento, sentimento, turbulência, pensamentos que traz irritabilidade. Hoje o momento que a gente precisa muito é de se converter a trazer a harmonia que Buda sempre nos fala, o caminho do meio, que é da harmonia, né, William? Não é puxar de um lado a oportunidade para... Né? O equilíbrio para subir, para a gente conseguir se reconhecer, se conscientizar para evoluir. E isso não quer dizer que a gente está na inércia, pelo contrário. Aí é a outra experiência que nós trazemos do Bhagavad Gita, do reto agir. Quando nós agimos corretamente, quando nós agimos conscientemente em prol de fazer a coisa certa, no momento certo, de forma disciplinada, contínua, ela vai gerar resultados. Só não podemos esperar que todos pensem como nós, como que todos sejam reto agir, como supondo que nós sejamos o reto agir, né? Ainda tem isso, ainda tem outro problema, né? Porque aí tem que olhar para si mesmo. Porque às vezes eu não estou no reto agir. Né? Aí, Luiz, os ensinamentos dos nossos maiores é o seguinte: a única maneira de você ajudar o mundo a mudar o mundo é mudando você mesmo. Mude a você mesmo que você vai estar mudando o mundo. Já está emanando energias positivas, já está levando exemplos positivos, já está auxiliando, ajudando. A única maneira de ajudar o mundo é ajudando a si mesmo, evoluindo espiritualmente. Por isso que precisamos estar atentos para que a gente não adie a nossa felicidade, essa harmonia interna, né? Eu só vou conseguir organizar meus pensamentos, sentimentos, emoções e vibrações quando estivermos uma política de lordes. Não espero não. Vai ser não quando isso? Por isso não espero, né? não. Aquele caso, eu só vou fazer caridade, só vou auxiliar, ajudar ao outro quando eu me aposentar. Isso é muito comum. Quando eu me aposentar, quando os meus filhos crescerem, quando meu filho se formar, quando eu tiver mais tempo. Nunca. Não vai. Começa Isso é autorresistência. Isso é autorresistência. Não é? Não existe está adiando a felicidade. Está colocando na mão de terceiros. E estamos aqui para provas. Estamos sendo testados. Né? Até quando eu quero, eu coloco vontade nessa situação. Eu acho que todos nós podemos... a iniciativa, o primeiro passo, que às vezes é difícil, William, começa pequenininho, às vezes a gente quer também dar soluções ou mudar o mundo com grandes eventos, né, William? Fazer grandes coisas. Mudar a nós mesmos. Não precisa, vamos mudar a nós mesmos. Pouquinho. Se a gente fizer todo dia um pouquinho, no final de um ano a gente já fez bastante coisa. E como nós somos seres imortais, milenares, nós não temos que ter pressa, a ansiedade de fazer tudo de uma hora para outra.
porque as coisas não acontecem de tudo de uma hora para outra. Tem que dar solidez. Agora, tem que acontecer, porque a humanidade está cheia de pessoas com boas intenções. Mas, se não tiver ação, tem que ter ações boas. Só a boa intenção não vai. E o Karma Yoga pressupõe a atitude na ação. Ó, a palavra atitude na ação. Fazer, não só pensar, mas fazer. O verbo é ação, né? É ação, né? E aí, para ter a ação, nós temos que ter, o que você falou, é a palavra, coragem. Coragem. Agir com o coração. Né? Essa coragem é o que muitas vezes está faltando na humanidade. Aí não é só Brasil, é o mundo como um todo. A humanidade... É ter a atitude de fazer alguma coisa de bom, né? Em prol de alguém que precisa. E é tão bom, né? Quando a gente está numa dificuldade, a gente está com alguma coisa nos incomodando, uma dificuldade financeira ou emocional, e alguém chega para a gente e nos oferece tempo, nos oferece uma atenção, né, William? Quem não gosta, né? Quem não gosta disso? Estamos muito acostumados a nos preocupar com a dor que está dentro da nossa casa, né? É o nosso umbigo, é limitado o nosso egoísmo, é os meus, eu e os meus. A dor que está na casa do outro não nos preocupa o mínimo, né? Tem aquela emoção meio distorcida, porque a gente aí vê pela televisão que está acontecendo várias situações adversas lá fora, fome, uma série de coisas. E aquelas lamentações, né? Mas ali não sai, não age, não pratica, não faz, não tem uma ação, né? A falta de ação também vai criar um karma aí, né? Vai criar ação e reação, vai responder também por essa inércia, por esse egoísmo, né? André Luiz sempre nos elucida muito bem com umas frases muito educativas. Ele fala, olha, cuidado, aquela dor do outro pode chegar aí dentro da sua casa. E aí, repara que quando chega essa dor dentro da nossa casa, a mobilização que é feita, aí não tem tempo ruim, aí falta ao trabalho, aí faz uma... Age. Não é? Imediatamente fica humilde, pede ajuda a todo mundo, né? Faz movimentação, né? Tira o dinheiro da poupança, faz uma série de coisas. Vende o carro, vende o apartamento. Mas e na casa dos outros? A dor é diferente? É isso que precisamos estar atentos. O que temos, quem somos de fato, né? Quais os sentimentos que vibram internamente? Quem eu sou? Conheça-te a ti mesmo. Aí, a partir daí, vai analisar melhor quem está lá fora. Vai parar os julgamentos. Né? Quando há esse encontro conosco mesmo, quando encontramos o que realmente está dentro do nosso pensamento, do nosso coração, aí vamos descobrir que também não somos nenhum santinhos que aparentamos ser nas redes sociais aí, colocando, né, fogo em tudo aí. Chegamos ao final? Parece que sim. Mesmo? Alguma observação final, Luiz? Procurem harmonizar seus pensamentos. Acho que a prática da yoga, da meditação, vai ajudar muito. Acho que me ajuda muito, me ajuda. Toda vez que eu mantenho a disciplina, quando eu não tenho a disciplina de fazer, aí volta, né? Então, procurem ter disciplina, minha sugestão. Diminua a televisão. A televisão hoje em dia não está servindo para muita coisa, só para trazer ódio, só para espalhar o... Exatamente. E faça a meditação, procure conhecer um pouquinho mais a técnica, que vai ser muito bom para você. E agir, né, de acordo com o que conhecemos, né, com o que vemos, com esses ensinamentos. Programa da próxima semana, nós vamos falar aqui do Sermão da Montanha. Mais uma vez, as elucidações do nosso Mestre Jesus, né, trazendo Sempre luz, importante. trazendo harmonia. E o subtítulo desse Sermão da Montanha é Brilhe a sua luz. O despertar dessa energia interior. Chegamos então aqui ao final do nosso programa de hoje. Agradecer aos nossos espectadores que sempre estão aí nos acompanhando ao vivo todos os sábados. Dizer que estaremos de volta no próximo sábado, 17 às 18 horas. Durante a semana, visite o nosso site, todas as informações, programas anteriores, tudo lá. Poderá também interagir por lá. Uma boa semana para todos, muita luz, muita paz e que Jesus nos ilumine sempre.
Um grande abraço.